Olá, amadas, bom dia, graça e paz. Aqui é Miriam Delfino, do Mulheres Ensinando Mulheres. Juntas nós estamos fazendo a leitura do livro Depressão, o que todo cristão precisa saber. É um livro do Dr. Ismael Sobrinho. Tem sido uma leitura edificante para nós, não é mesmo? Hoje o nosso capítulo é o 18. Creia em milagres. Quem é entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Êxodo 15 e 11. Sabemos que Deus controla todas as coisas e está operando na vida de seus filhos, mas o milagre pressupõe uma intervenção assombrosa de Deus, intensamente manifesta e com grande potencial de admiração para quem o presencia. O milagre não é um fim em si mesmo, é algo que visa glorificar a Deus entre os homens. O milagre é algo que visa glorificar a Deus entre os homens. Um milagre não deve ser o centro da mensagem de uma comunidade, nem o objetivo principal da busca do ser humano por Deus. Não há milagre verdadeiro sem a ação do Espírito Santo na vida do homem. E isso se dá por meio da entrega de sua vida a Jesus Cristo. O maior milagre é nascer espiritualmente de novo. Glórias a Deus. O maior milagre é nascer espiritualmente de novo. Milagres existem. Nesses anos de atendimento médico-psiquiátrico, tive o privilégio de presenciar inúmeros casos de milagres na vida de pessoas que caminharam com Deus e que não tinham uma explicação médica plausível. A medicina tenta dar explicações variadas para esses e diversos outros fenômenos que pude presenciar. Certa vez, perguntei a um professor se ele já tinha presenciado curas espontâneas intratáveis pela medicina. Ele respondeu que sim, mas acreditava que nesses casos a vontade de ser curado fazia que o organismo do paciente produzisse alterações imunológicas ainda não conhecidas, que faziam o próprio corpo atacar os tumores agudamente. O conhecimento médico sempre tentará dar alguma explicação aos fatos para os quais não há respostas fáceis, possíveis e previsíveis. Glórias a Deus, porque milagre não se explica. É milagre, né? Deus pode e de fato intervém em nossa vida e em nosso mundo. E o deprimido não deve pensar que Deus não está ciente das crises e angústias que está vivendo em dado momento. Deus conhece cada detalhe dos sentimentos, da personalidade e do desejo dos seus filhos. E não é um Deus insensível para ouvir nossas queixas, clamores, dúvidas e até mesmo os nossos sentimentos quando eles existem. O mesmo Jesus que realizou milagres em seu tempo de permanência na terra, ainda hoje atua com a mesma eficácia, produzindo feitos extraordinários por meio dos seus discípulos. Glória a Deus! O mesmo Jesus que realizou milagres em seu tempo de permanência na terra, ainda hoje atua com a mesma eficácia, produzindo feitos extraordinários por meio de seus discípulos. Glórias a Deus! A depressão é tão comum hoje quanto no passado. Ela é prevalente e incapacitante, e isso deveria levar a igreja a realizar momentos mais frequentes de oração, pedindo a Deus que cure os deprimidos em sua comunidade. Importante, né, amada, orarmos pelos deprimidos em nossa comunidade. Intercedemos por irmãos com câncer, por diabético, por pessoas com alguma infecção e que estão hospitalizados. Mas falamos e oramos muito pouco sobre a depressão e transtornos emocionais entre nós. A possibilidade de o cristão ter depressão é algo que vem carregado de muitos tabus e preconceitos, que tem prejudicado muito o efeito terapêutico da igreja nessa área. Então precisamos, orar pelos depressivos e também por aqueles que têm transtornos emocionais no meio da nossa comunidade.
Acreditar nos milagres não deve impedir você de ir ao médico. Vou repetir. Acreditar nos milagres não deve impedir você de ir ao médico. Falar de milagres não contraindica os cristãos de se submeterem a orientações médicas. Milagre, fé e cura são ações que procedem unicamente da vontade, soberania e graça de Deus. Não há orações, pessoas superdotadas ou métodos especiais que sejam capazes de canalizar a cura divina em nosso benefício. Há cristãos piedosos e fiéis que, mesmo com intercessões constantes de amigos e da comunidade, permanecem com a necessidade de fazer uso de medicamentos. Outros, com doenças graves como o câncer, a cura que Deus dá é a morte, levando-os para perto dele. Temos de admitir isso, ou será pior para nossa própria fé, rejeitar a solução que ele tem dado desde muito tempo, de modo que isso não implica ceticismo ou simples descrença. Devemos compreender que Deus irá atuar para a cura de diferentes maneiras, em cada um de nós, conforme os seus próprios desígnios. O exemplo do apóstolo Paulo também é pertinente. Mesmo orando em 3 ocasiões diferentes para que Deus o livrasse de um espírito na carne, aprove a Deus não responder às orações da maneira como o apóstolo gostaria. Deus disse que o problema em seu corpo faria que ele não se ensoberbecesse, isso é, não se envaidecesse. A cura da depressão pode vir por meio de um milagre extraordinário. Entretanto, normalmente passará por auxílio espiritual, médico e psicológico. Isso não excluirá a ação de Deus, porque se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Glórias a Deus. Salmo 127, verso 1. Médicos, psicólogos e outros profissionais envolvidos no cuidado emocional das pessoas também são ferramentas usadas por Deus para a cura em nossos dias. Eu vou repetir. Médicos, psicólogos e outros profissionais envolvidos no cuidado emocional das pessoas também são ferramentas usadas por Deus para a cura em nossos dias. Glórias a Deus. Devemos agradecer a Ele por também ter dado sabedoria aos homens para que produzam medicamentos importantes para a nossa saúde. Atendo muitos pastores com depressão, homens usados por Deus como instrumentos de cura para outras pessoas, mas eles são gratos e humildes o bastante em reconhecer que devem se submeter a tratamento médico, até que Deus lhes dê uma nova direção de tratamento em sua própria vida. Eclesiastes 7,16 nos diz que não devemos ser demasiadamente justos nem sábios, porque isso poderá nos destruir. Logo, o cristão deve buscar de Deus a sabedoria e o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. O cristão deve buscar de Deus a sabedoria e o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Quando falamos sobre depressão, doença com causas multifatoriais, esse equilíbrio é fundamental. Amadas, eu gostaria de repetir uma frase aqui muito impactante. Devemos compreender que Deus irá atuar para a cura de maneiras diferentes em cada um de nós, conforme os seus próprios desígnios. Amadas, Miriam, eu vivenciei essa realidade em relação aos meus pais. Em 2005, meu pai teve câncer. Nós oramos, clamamos ao Senhor pela cura. E o Senhor o levou à sua presença. Foram 1 ano e 4 meses de uma batalha, mas nós vimos Deus cuidando de nós. E o milagre foi levar o meu pai à presença do Senhor. O ano passado foi a minha mãe com problema de fígado. Foram 15 dias, nós oramos, clamamos ao Senhor, mas o Senhor também quis curá-la, levando à mansão eterna. A saudade vem, né? Nós sentimos falta, mas existe uma alegria muito grande de saber que Deus realizou um milagre, que foi levá-los à presença do Senhor. Então, por isso, devemos compreender que Deus irá atuar para a cura de maneiras diferentes em cada um de nós, conforme os seus próprios desígnios. Fique com essa palavra de consolo no seu coração. Creia em milagres
Creia que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Deus abençoe você.